Boa tarde aos seguidores do Seremos Resistência. Estamos aqui hoje para mais um bate-papo. Esse bate-papo é para mostrar que a cultura e os trabalhadores da cultura, os artistas, produtores, profissionais e técnicos também estão na resistência, uma dura resistência, né, nesse momento tão difícil que a gente está atravessando. E esse bate-papo sobre cultura importa é para a gente mostrar um pouco mais para o público toda a dimensão da cultura, né, e a importância dela na sociedade. Então, são bate-papos bem bacanas que a gente faz com pessoas com notório saber, pessoas que estão aí tratando de diversos assuntos, principalmente pela cultura, e a gente convida alguns profissionais para falar um pouco mais para a gente. Queria agradecer ao Seremos Resistência pelo espaço, da gente poder estar trocando essa ideia, da gente poder estar levando aos brasileiros e brasileiras que fazem resistência um pouco mais de informação sobre os diversos setores. Hoje o nosso bate-papo vai ser com o professor Rodolfo Pamplona Filho, que já está por aqui na área. Deixa ele entrar. Que já estou por aqui, já estou ouvindo e já estou firme e forte à disposição para a gente bater esse papo. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa tarde, meu querido Felipe. Tudo bem? Tudo na paz? Estamos aqui para conversar um pouco sobre cultura, sobre direito à cultura. Estou à sua disposição para te bater esse papo. Vai ser algo diferente. Para mim vai ser muito interessante conversar sobre cultura com um produtor cultural. E isso, para mim, é uma oportunidade muito legal. Me deixa aqui, nas minhas primeiras palavras, lhe fazer um registro. Você fez um post muito legal, né, sobre esse momento da pandemia, a ideia especificamente de que a gente já está aprendendo a viver sem bar, restaurante, viagens, mas a gente descobre o quanto a gente é dependente de arte, de cultura, de filmes, livros, música. E isso, na hora quando eu vi, eu fiquei impactado, repostei, aí te marquei, aí a gente acabou se conhecendo aqui no YouTube, no Instagram, então estou à sua disposição para a gente conseguir bater um papo. Que bom. E você está falando que é novidade para você, mas eu tenho visto aí umas lives que você já coloca alguns debates a partir de filmes. Isso daí foi bem bacana. Sim. Você já está... Isso eu trabalho já há algum tempo, que na verdade que meus estudos no pós-doutorado foram sobre interfaces de direito e arte. Então eu tenho há alguns anos trabalhado nessa linha. Eu sou da área do direito, área dogmática do direito, sou juiz do trabalho desde 1995, professor também há tanto tempo, mas sempre tive um pé na arte, né? Seja como poeta, seja como cantor, seja como apresentador de um talk show, né? Mas quando eu quis investir propriamente na interface do direito e arte, dentro dessa perspectiva da cultura, eu comecei, na verdade, com uma palestra cantada. Né? O que era isso? Porque a gente pensa, palestra cantada, sempre pensa uma coisa assim, meio tati-bitati, unidunité, uma coisa assim, meio de linguagem mnemônica, e não era isso, era literalmente uma mistura de palestra jurídica com stand-up comedy, com show musical, né? Então, aí a gente faz... literalmente vai, normalmente é ideal para abertura, para encerramento de evento, porque a gente fica 2, às vezes 3 horas, o pessoal não levanta, né? É muito legal, né? Eu fiz assim, já fiz isso no país todo, né? E é bem interessante, porque a gente fala, lá é de jeito de família, eu falo sobre a evolução das relações de família no Brasil, do século XIX ao século XXI, pela sensibilidade da MPB. Então é muito legal a gente falar de um sistema normativo que reprimia a mulher, e aí eu explico tudo isso, a parte jurídica, tá? E aí canto Mulheres de Atenas, Amélia. Então aí eu vou falar sobre o casamento e da forma tradicional do casamento para pacificar reinos, para proteger patrimônio, aí canto Casamento pelos Burgueses de Chico. Vou falar de desquite ainda antes do divórcio, aí canto Trocando em Miúdos de Chico. Vou falar de divórcio litigioso, aí lá vai eu falar incompatibilidade de gênero de João Bosco, que é o de Blanc.
Eu falo de divórcio consensual, Drão de Gil. É muito legal, é muito legal. Quem quiser, eventualmente, tiver curiosidade de conhecer, veja no meu canal no YouTube, canal Pamplona. Lá tem uma playlist, palestra cantada. Vocês vão ver. É uma diversão. É uma diversão, porque, para mim, eu fazia inicialmente com 2 músicos de Minas Gerais, né? Um pianista e um violonista. E depois eu incorporei com a minha banda. Eu tenho uma banda que era inicialmente uma banda de jazz, mas que a gente acabou fazendo a parte de música autoral, e aí várias modalidades de manifestações rítmicas, desde o rock and roll ao Ijexá. Tem sido uma coisa interessante. E minha preocupação com a cultura sempre foi muito forte, né? Seja do ponto de vista da criação da cultura, seja do ponto de vista jurídico. E aí eu fiz uma live também, e aí foi bem interessante, com o Marcelo Timbó, que é um músico baiano, mas também professor de direito, foi meu aluno no mestrado, né? E nós analisamos os efeitos da medida provisória 928, que admite cancelamentos de apresentações, hospedagem, viagem, e a gente discutindo isso na realidade artística, que você está aí no Rio de Janeiro, mas eu estou aqui na Bahia e nós somos estados irmanados nessa produção cultural, na efervescência cultural. E aqui, nesse momento de pandemia, a situação é caótica, porque as pessoas estão se reinventando e tentando se virar para sobreviver nessa fase que não tem como produzir muito mais. É claro que eu não tenho dúvida que, se há uma coisa que é a cara da arte, é a criatividade. Então, as pessoas vão se reinventar. Hoje eu estava conversando e já estavam falando de algumas de lives pagas, né? De formas de acesso mais restrito, ainda que com valores baratos, por R$5, R$10, mas como tendo em vista o alcance, até como uma forma de manter a atividade artística dentro desse período, né? Então, essa é uma preocupação, não somente com a cultura, mas com quem faz a cultura, né? É algo que é preocupante. Eu me digo porque eu acabo transitando dos dois lados na condição de profissional do direito, mas de conviver com os músicos da minha banda, que são músicos profissionais, ou seja, eles estão na nossa banda como uma família, como amigos, como parceiros, mas eles, como vivem disso, eles então tocam em várias músicas. Aqui na Bahia tem a coisa da gig, né? Ou eles têm as bandas dele e ainda faz uma gig aqui, uma gig lá, para tentar conseguir sobreviver, né? E é interessante porque você está super por dentro da movimentação cultural e artística, né? Sim. Ao contrário de mim, eu cursei produção cultural na Universidade Federal Fluminense e a única disciplina que a gente tem relacionada a direito é a disciplina de direito autoral. Então, o português para a gente é uma coisa, é uma língua de outro mundo. Né? Falando com absoluta liberdade, Felipe, vamos conversar mesmo assim, papo reto. O pessoal da área de direito, em geral, acaba criando uma linguagem própria, que é uma reserva de poder, né? De distanciamento. Esse juridiquês é, na verdade, uma vergonha como matéria de comunicação, né? Porque você acaba... O pessoal da área de direito tem muito isso, o pessoal da área de medicina tem muito isso, acaba com um papo que fica indecifrável para quem não é da área. Eu me lembro, Felipe, eu sou bem mais velho do que você, e aí eu tenho que dizer que quando eu comecei a ensinar, eu comecei muito cedo, né? Eu fui juiz e professor com 23 anos, eu já estou indo para 48 aqui, nesse mês de junho, e aí posso dizer com liberdade, quando eu começava a falar sobre esses temas, né? E aí eu brincava, dizendo, gente, olha, nesse momento, esqueça o juridiquês, vamos falar em linguagem de gente. Quando eu dizia falar em linguagem de gente, sabia que o pessoal criticava, como é que você vai dizer que direito não é linguagem de gente? Aí eu, meu Deus, o cara não entendia nada. E dava aquela sensação de frustração, sabe? Por quê? Porque as pessoas acabam construindo uma linguagem, né, que só os iniciados falam. Eu brinco, dou aula às vezes, pessoal do primeiro semestre, e dou aula para formando. Então, eu conheço toda a evolução da fauna jurídica, né? E ainda dou aula no mestrado, doutorado, mais ainda. Então, mas às vezes eu fico dizendo, olha,
Pega os meninos de 18 anos, 17, alguns 16, 17, 18, 19 anos, calouro na faculdade. E aí eles começam a ler as provas. Eu digo assim, olha, só estudante de direito fala odierno. Os seres humanos normais falam hoje, atualmente, sei lá, quer buscar mais falar na contemporaneidade. Odierno? Aí eu digo, meu Deus! E assim, aquela coisa assim, né? Os seres humanos normais, eu e você, falamos com certeza. Eles falam indubitavelmente. Aí a gente fica assim, olha, gente, tem problema nenhum. O português é a última flor do lácio e cultuá-la é sempre muito bom. Mas se você fala entre iguais e fala entre... Se você começa a utilizar essa linguagem, porque, sabe, contamina. E o indivíduo vai dar uma entrevista, né? Vai dar uma entrevista ou vai conversar com o cliente, usa uma linguagem tão soberba que aí ninguém entende. Ah, bonito, mas não entende nada. Né? Cria um distanciamento, né? Cria quase uma casta. Exato, não. Na verdade, ele se encastela numa linguagem que só ele entende. E isso é terrível, sabe? Eu achava muito engraçado, porque eu já passei por várias fases capilares. Estou olhando para você com inveja do seu cabelo, né? Porque eu já não tenho mais, tá? Já caí. Mas eu já tive, eu era juiz e tinha o cabelo no meio das costas. Usava o rabo de cavalo, o coque, essas coisas assim. E aí era engraçado que eu falava uma vez por mês, mais ou menos, na TV local, para deixar dúvida ao cidadão sobre o jeito de trabalho, que era o maior. E aí o que acontece? O pessoal dizia, é o juiz cabeludo que fala igual às pessoas. Aí eu digo, beleza. Eu achava o máximo isso, sabe? O melhor elogio para mim sempre foi ele não parece juiz. Está cumprindo o papel, né? Porque o papel a ser cumprido naquele lugar de fala é de comunicador, é de alguém que... o cidadão está com dúvida. Quando saiu o Corona Voucher, né, vamos chamar, eu adorei essas expressões, né, o auxílio emergencial de R$ 600 em 3 parcelas, o pessoal da TV local pediu para eu falar. E era no Skype, e eu ia falando assim, com delay, a gente tentando explicar, mas as pessoas diziam, pô, não entendi tudo finalmente. Mas por quê? Porque qual é a dificuldade de explicar linguagem acessível? E sabe? Porque isso é o acesso à informação, que a gente vai entrar no nosso papo daqui a pouco, que é uma das facetas do acesso à cultura. Então, a gente já entrou, né, no nosso papo, porque o que eu ia falar é o seguinte: sempre que eu dou aula de gestão de projetos, a primeira coisa, em todo curso relacionado à produção cultural, à cultura, gestão de projeto para cultura, a gente sempre tenta dar um aparato, um apanhado sobre o termo cultura, né, que ele é muito amplo, ele é muito complexo, e ele vem já de séculos de tentativa de explicação e tudo mais. Então, tentando facilitar um pouco a linguagem, eu faço uma analogia como se... Eu explico para ele o seguinte, olha, a cultura numa sociedade, você pode encarar ela como se fosse a pele, né? Ela envolve todo o organismo, ela dá forma... É o que dá isso falando do caráter mais prático, né? Não tocando no subjetivo, mas as características próprias, as cicatrizes, então é a pele, o que não quer dizer que ela seja menos importante do que o cérebro, do que o coração, do que o estômago, né? E acaba sendo o maior órgão. Cada um tem a sua função. Eu Exatamente. Cultura, querido. Se a gente for fazer o desafio de, numa live, delimitar conceitualmente cultura, né, eu teria que dizer que cultura é um modo de vida, sabe? Sim. Porque eu estava batendo papo aqui há pouco, dizendo, cultura é arte, arte é cultura, na verdade, a arte expressa a cultura, faz parte da cultura, mas nem toda a arte é cultura. Então, a gente precisa entender justamente o que é cultura, não é mesmo? Sim, exatamente.
E aí, essa subjetividade da cultura torna muito difícil a identificação dela como direito, né? Exatamente. Porque a saúde, a educação, quando falta, as pessoas já têm essa noção de, opa, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito a ser atendido no pronto-socorro, no hospital público, eu tenho direito a ter uma escola, a ter educação. Só que a cultura, as pessoas, por esse caráter subjetivo dela, né, ela não tem o cidadão ele não tem essa visão do direito à cultura. E era justamente isso que eu queria que você colocasse para a gente, né? Claro. Facilitasse para a gente o que Esse é é um o papo direito. que me interessa muito esse papo. Porque a gente precisa entender, já que cultura é modo de vida, todo mundo tem a sua cultura, tem a sua forma, mas é preciso entender a ideia de que, na verdade, a gente precisa garantir o acesso à cultura, né? O artigo 215 da Constituição, que talvez seja a nossa referência maior para esse tipo de informação, diz o seguinte, para o artigo, dois parágrafos. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais, né? Os dois parágrafos lá. Para o primeiro, o Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo segundo, a lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Quando a gente fala do Dia da Consciência Negra, nós estamos falando de cultura. Quando ele fala de Dia do Índio, não é para imaginar aquele índio de tanga que é já do imaginário popular das revistas do passado. Não, nós estamos pensando numa manifestação, no respeito à manifestação cultural. E isso é uma coisa muito importante, porque é papel do Estado garantir isso. Nós vivemos um modelo, né, do Estado que atuava efetivamente no campo cultural. É preciso entender que a cultura não tem preço, mas tem custo. Então é preciso entender que a aquisição da cultura é fundamental para todo mundo, porque é isso que nos diferencia dos animais irracionais. Na verdade, essa sensibilidade para apreciar uma obra de arte, seja de pintura, de literatura, de poesia, de cinema, de teatro, de qualquer modalidade artística, é algo que cabe, sim, ao Estado. Mas o Estado não tem que ser o mecenas, necessariamente, porque aí você acaba tendo uma arte chapa branca, uma arte que só vai ser produzida para reverenciar o próprio Estado, ou uma arte para valorizar somente aquilo que os protagonistas do poder se agradam. Então, na verdade, nesse ponto, é preciso entender o papel do Estado como custeador, que não é necessariamente direto, mas, às vezes, com modos de fomento, para que a iniciativa privada faça. Uma das maiores sacadas dos últimos tempos, vamos pensar nos últimos 20 anos, né? A gente está vivendo períodos sombrios, então não vamos falar dos últimos momentos nesse momento. Estamos falando da grande sacada dos últimos 20 anos, efetivamente as formas de custeio através de benefícios fiscais. Você remete para a iniciativa privada, que aí sim tem todo o interesse de associar sua marca a um determinado produto ou alguma coisa nesse sentido, e aí vai por algum tipo de benefício fiscal. E para aqueles pequenos, para aqueles que não têm o maior, mas que aí são a iniciativa da produção cultural,
Essa é custeio direto, mas através, obviamente, de licitações, de modos, para quê? Para que possa haver uma democratização do acesso. E a gente, como, eu vou dizer, como menos produtor cultural, de produção de cultura, mas como jurista, e você como produtor cultural, temos um papel relevantíssimo na fiscalização disso, para que não haja os desvios. Porque, às vezes, a gente vive hoje, nos últimos anos no Brasil, uma ideia de caça às bruxas. As pessoas demonizam a Lei Rouanet, que era sensacional. E se houve algum tipo de desvio, denuncie, processe, mas não cale a cultura. É preciso entender. E perceba, eu sou professor de metodologia no mestrado, então um dos autores que a gente trabalha lá para pensar em método sociológico é Durkheim. Então, com Durkheim, eu digo para os meninos, olha, meus queridos, só para provocar aquela coisa assim, vem cá, crime é normal? Aí os caras, não, vai aquela discussão, não, é um absurdo, aquela coisa assim meio Stallone cobra, né? Aquela coisa assim, não, o crime é a doença, eu sou a cura. Acorda, rei. Acorda. Crime é normal, porque crime acontece. Uma sociedade sem crime tem uma patologia, porque não tem sociedade sem crime. Tem uma sociedade que não divulga que está tendo crime. Então a gente precisa combater o crime, não por ele ser bom, mas porque ele ocorre. E aí, justamente porque da própria condição humana, muitas vezes querer tomar vantagem em tudo. E aí a gente tem que combater isso. Para quê? Mas não matar as pessoas que estão produzindo arte, ou querem produzir arte, ou terem condições de produzir arte, ou restringir de acordo com os valores subjetivos de quem está no poder. Porque, às vezes, perceba, e qual é o grande erro do passado? A gente imaginar as pessoas que produzem a sua arte e vão continuar produzindo sua arte, mas podem não ser conhecidas. Van Gogh nunca vendeu um quadro. Né? Então a gente precisa entender, e se não fosse descoberto, a gente não teria Van Gogh. Né? A Mona Lisa, ela ficou muito tempo dentro de um banheiro. Não é mesmo? E a gente precisa saber essas informações justamente porque às vezes não tinha como fomentar para divulgar. Então é preciso compreender isso sobre história da arte, não é mesmo? Sim, e é nesse sentido que, quando você fala do papel do Estado, né, que houve um avanço muito grande. A minha última conversa, eu mandei um abraço para ele, que você enviou para o Juca Ferreira, ele te mandou um abraço muito de volta. Boa, conterrâneo, um abraço para o Juca Ferreira. Tem tempo que eu não o vejo pessoalmente, espero que ele esteja bem, esteja se protegendo de saúde, porque nós estamos... Hoje, o bordão do fica em casa é algo que precisa ser levado a sério. Não pode alguém abrir a boca para dizer que é uma gripezinha. Né? Nós já estamos na fase em que todo mundo já conhece alguém das suas relações que teve Covid. Alguns já conseguiram se recuperar, ótimo, mas os números de mortos chegaram a uma situação em que a gente conhece. Está do nosso lado. E aí teve um avanço muito grande a partir de 2003, que é o que gera uma emenda ao artigo 215, que é a cultura viva. E a cultura viva, ela, na verdade, ela parece ela é tão simples, né, que às vezes parece até que você pensa, como que não fizeram isso antes? É o Estado reconhecer o fazedor de cultura na sua raiz. É conhecer aquele mestre de capoeira, aquele grupo de jongo, aquela roda de samba, aqueles fazedores de cultura que não necessariamente sobrevivem da cultura, mas que são mantenedores e produtores da cultura. Então, quando isso entra na Constituição, isso mostra que o governo está olhando para a cultura como um fator importante, né? E mais do que isso, né, há também um resgate histórico. Né? Aqui, é como você tem que colocar aqui o tema, que o pessoal pergunta qual é o tema, botar aqui embaixo,
fixar um comentário aqui. Isso aí. Então, bota aí para a gente deixar fixado. Né? Mas o que é interessante falar sobre direito à cultura, que é o nosso tema, estou perguntando. Né? Aqui, o grande lance é perceber que há também um resgate histórico-cultural. Porque, note, quando você fala do mestre de capoeira como uma manifestação cultural, cara, há pouco mais de 100 anos, jogar capoeira era crime, rei. Então, é preciso entender esse resgate justamente porque, para as manifestações culturais, a gente precisa abrir esses horizontes e, na verdade, abrir os olhos desse povo, porque às vezes é complicado, velho. A gente, quantas vezes, e eu vejo isso como, sabe, preciso dizer, eu já passei da idade de ter pudores para dizer determinadas coisas. Pô, eu fui lá futucar seu Instagram, né? E aí eu vejo, quer dizer, aí quando eu repostei lá a sua mensagem, quantas pessoas que nesse momento de discurso do ódio, eu não sei se são pessoas, se são robôs, né? Mas é aquela coisa de um discurso absolutamente imbecil, né? A gente falando que cultura importa, e cultura importa mesmo para qualquer tipo de manifestação, inclusive ideológica. A gente tem que perceber que quando ele fala de cultura importa, é cultura de toda a natureza. Ou seja, não é porque o indivíduo começa a dizer, não, isso é uma cultura esquerdizante que quer ali. Aí você diz assim, meu Deus do céu, você precisa entender que se produz música erudita no Brasil, que se produz literatura de respeito no Brasil, né? Que se produz muitos outros produtos culturais que podem servir ideologicamente para um lado ou para o outro. Perceba, a gente quando fala de Wagner, né, a gente pensa, ora, associa, assim falou Zaratustra, né? A gente associa a nazismo. Né? Sim. Mas perceba, uma coisa são as pessoas, as simpatias ideológicas, outra coisa é a produção cultural. E isso é algo que precisa ser, porque parece que as pessoas falam tanto sobre moralidade, tanto sobre necessidade de combater desvios, mas aí só querem estimular, teoricamente, a cultura do que eles acham que é cultura. Sim. Quando a própria Constituição abre esses horizontes. E a Constituição não é para ser um livrinho esquecido. Não, é para ser o centro do universo normativo. É para ser a base de tudo aquilo que a gente reflete. Então, isso, na verdade, é algo que às vezes precisa ensinar esse povo, sabe? E falar de uma linguagem mais simples. Velho, eu estou usando minhas expressões, minhas gírias baianas, né? Então, velho, você fazer isso, essa restrição à produção cultural, você vai dar um tiro no pé, velho. Por quê? Porque isso faz com que você... não, eu vou fazer essa aqui porque só tem os vermelhos comunistas, não sei o quê. Aí fica esse discurso imbecil aí, meu Deus do céu. Cada um tem o direito de achar e pensar o que é, o que queira. Nada nos é pertencente senão o nosso pensamento. Isso é a base da dialética de uma construção do pensamento. Você pode ser livre para pensar o que quiser, para defender a asneira que você queira, mas faça fundamentado e garantindo o direito do outro. As pessoas não compreendem mais o que é democracia, porque, sabe, a gente está com um discurso imbecil de achar que democracia é a vontade da maioria. Isso é uma asneira. A democracia é dirigida pela maioria, pela vontade da maioria, mas com respeito à minoria. Isso, e aí eu vou falar do direito, né? O ministro Carlos Aires de Brito, que foi um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que eu sou sabe, hashtag sou fã, é sensacional, sabe? É um cara poeta, hoje está com perto de 80 anos, né? Mas ele saiu nesse mundo do direito sem uma mancha na sua biografia no Supremo Tribunal Federal, que no Brasil hoje tem que ser um mérito, né? Porque no Brasil ser honesto virou qualidade, quando era para ser pré-requisito, não é mesmo? E aí é estranho. Aí o que é que acontece? Carlos Aires de Brito tem um acordo interessantíssimo. Desculpa, eu vou
falar algum juridiquês, mas eu traduzo imediatamente, faço tecla SAP, tradução online, né? A ideia de que, de um princípio contra-majoritário, quando a gente reconhece os direitos das minorias, não é para violentar a maioria, não, é para dizer que a maior parte das pessoas tem o direito de exercitar a sua vida do jeito que faz, mas aquelas pessoas que vivem de uma forma diferente também têm. É só isso. Simples assim, diria numa propaganda marqueteira. Sim, não, e a gente enxerga nesse momento, porque o macrotema cultura importa, né? Então a gente tem. Olha, você me perdoa aqui, deixa eu mandar um abraço. Estou vendo aqui o professor Matheus Bezerra participando aqui, que eu vou participar da banca de doutorado dele, e ele trabalha muito desses temas também, eu sei Olha, disso. que massa, abraço. Participando aqui, cultura. Um abraço. A gente tem a gente está atravessando um momento que se pede o fechamento do STF, né, que é o guardião da Constituição, a gente está falando aqui da Constituição, e a gente tem um momento em que se ataca esse guardião da Constituição. A gente tem um governo, que um termo que o Juca Ferreira usa, que eu acho muito bom, que é o governo cupim, que ele come por dentro, né? Então ele está comendo a cultura por dentro. A gente vê as nomeações de um dirigente do Instituto Palmares que nega a escravidão. Aí a gente pega uma blogueira para cuidar do IFAM. Então você está vendo que o que interessa para eles é desmobilizar a cultura e órgãos importantíssimos para a cultura, né? A Casa de Rui Barbosa, Instituto Palmares, o CTAV. Então, e ao mesmo tempo, a gente sabe que esse governo entende a importância da cultura, você citou Wagner aí, e a gente tem uma mancha bizarra na nossa história política, que é um secretário de cultura que coloca, que imita exatamente o governo nazista. Né? Então ele sabe que a cultura alcança a população, ele sabe a importância dela e por isso ele quer descaracterizar aquilo. Então é muito... não dá para desvincular a cultura do direito. Né? O que acontece é o seguinte, eu falo com absoluta liberdade, Felipe, dizendo assim, eu fico assim, eu não sou nem mortadela, nem coxinha, eu só não quero ser pamonha. A gente precisa efetivamente tentar entender, né, essas questões, mas é claro que isso é desse complexo processo eleitoral brasileiro que a gente precisa efetivamente entender. É claro que há os mecanismos dentro da Constituição que devem ser preservados, mas é claro, nós precisamos sempre ter a liberdade para o exercício da crítica. E isso é importante, sabe? Eu costumo dizer, querido Felipe, que o único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. E o que a gente não pode é ficar calado. Tudo, e eu digo com absoluta liberdade daquele que falou que não quer ser pamonha. Então, se o governo fizer alguma coisa que for realmente interessante do ponto de vista da cultura, vai ter meu aplauso, meu elogio, sem nenhum problema como cidadão. O problema é que, cá para nós, velho, tá difícil, velho. A gente fica sempre esperando, né, que vá alguma coisa. Agora, não pode ficar só esperando. Como cidadão, se mobiliza. A expressão, a crítica é importante. E isso é muito importante. Nada nos é pertencente senão nosso pensamento. Então, a gente precisa sempre, eu falei sobre dialética, sempre trazendo as nossas antíteses em relação às que são apresentadas. Por quê? Porque água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Mas a gente não pode deixar que água mole em pedra dura tanto bate até que acabe a água. A água não pode acabar. A água. Eu adoro essas metáforas malucas minhas, mas por quê? Porque fica muito mais fácil de tocar corações. Eu adoro a arte, porque a arte permite que a gente vá às pessoas diretamente onde importa, na mente e no coração.
Por quê? Porque o problema é que a gente está vivendo um momento em que as pessoas só querem falar para o fígado. Sim, exatamente. E esse momento atual, né, porque o trabalhador da cultura, ele lida diretamente com o público, né? Então, se a gente está num período de distanciamento social, é óbvio que uma minoria, que são os artistas consagrados, alguns têm contratos com gravadora, têm contratos com emissoras de TV, têm contrato com grandes companhias de teatro, mas a grande maioria dos trabalhadores da cultura vive do seu fazer diário, do A tocar gente no fala, show. meu baixista diz, cara, eu estou vivendo a situação de vender o almoço para garantir o jantar. Ou seja, é naquela situação, o cachê, na época mesmo, antes mesmo da pandemia, o cachê dessa semana é para garantir o pão dessa semana, porque da semana que vem não tem. Então, era algo que, antes da pandemia, nesse momento, a gente fica realmente ainda mais assustado, porque o acesso, e na verdade nós estamos aí com pessoas que produzem cultura, que trabalham a arte, mas que estão, nesse momento, impossibilitados de atuar. Então, há, nesse ponto, que pensar num direcionamento desses auxílios emergenciais para esses, mas a gente não pode simplesmente, claro, ninguém é menino, ninguém é ingênuo. Nós temos que pensar em sobreviver. Mas a gente não pode só, num planejamento de políticas públicas, se limitar a sobreviver. Nós temos que pensar em um fomento para quê? Para que a cultura não morra. Para que o exercício das manifestações culturais seja. É claro que não tenho resposta pronta. Se alguém souber todas as respostas, você me mostra um cara que sabe todas as respostas, que eu mostro um estelionatário. Porque as pessoas vão blefar. A gente pode ter propostas para tentar resolver algumas situações ou amenizar determinadas coisas, justamente para tentar trazer algum tipo de, não somente de sobrevivência, mas de reativação da máquina. E aí o Estado tem um papel fundamental nisso. Sim, e é bom você tocar nisso, porque o que está acontecendo agora, né? Eu vou falar dos pequenos municípios. Eu vivo aqui na Serra Fluminense, na pequena cidade de Cachoeiras de Macacu, que tem 50 e poucos mil habitantes. Vizinha a Nova Friburgo, que é a nossa companheira Quero conhecer. Não sei quanto tempo a gente ainda vai ficar isolado. Não sei se algum dia a gente voltará a poder viajar, mas se, como a esperança é realmente a nossa base, eu espero poder viajar, espero te conhecer pessoalmente, vou aí, quero conhecer seus alunos, vai ser legal você dizer, eu vou levar um juiz muito doido aí, eu vou falar com vocês, né? Vou de terno e camisa do Bob Esponja, vai ser legal para bater um papo, né? E, quer dizer, quando a pandemia passar, vou cantar Cassiano. Quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Vamos lá, siga aí. Não, então, não, mas vem assim, e a gente já estava preparando, eu e minha companheira, a gente estava preparando para voltar a Salvador, a gente já estava meio que esquematizando que talvez no meio ou fim do ano eu tenho diversos amigos na Bahia, principalmente em Salvador, alguns projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar aí. É um lugar que sempre me recebe muito bem. Eu me passo por baiano, obviamente, se eu não abrir a boca, né? Mas eu caminho tranquilamente por Salvador como se fosse um legítimo soteropolitano e eu gosto muito dessa cidade. Então, pode deixar que a gente vai se encontrar sim. Mas o que acontece aqui em Cachoeiras de Macacu, né, com relação ao Estado garantir as políticas públicas de cultura? E aí eu quero chegar no macro, né? O Conselho de Cultura Local vivia brigando para que a prefeitura fizesse edital de cultura e acabasse com aquela coisa do balcão, do artista ter que chegar no balcão, pedir o projeto e se ele fosse alinhado com aquela determinada política de governo, ele recebia, se não fosse, não recebia. Vivia pedindo, vamos fazer um edital, e nunca acontecia um edital. Nesse momento de pandemia, foi feita uma reunião extraordinária em que se falou, olha, tem que ter um edital, até porque as pessoas não conseguem ir ao balcão e tem muita gente que está precisando dessa grana. Então, pela primeira vez, foi feito um edital na cidade.
Parabéns. Nova Friburgo tinha uma grana no Fundo de Cultura que não era utilizada há anos. Conseguiram, graças à pandemia, utilizar essa verba do fundo. A gente está com um projeto de lei agora, que é de autoria da deputada Benedita, que é a presidente da Comissão de Cultura da Câmara, e a relatora foi a Jandira Fegali, que também é da Comissão de Cultura, e essa PL é a 1075, de 2020, que é a PL emergencial da cultura. Em todos os estados, está todo mundo se mobilizando para que essa PL seja aprovada, ela vai ser votada na terça-feira, tem-se a esperança de que ela seja a primeira matéria do dia. Mas o que acontece com ela? Ela prevê que o governo repasse quase 4 bilhões, que está no Fundo Nacional de Cultura parado há anos, para o setor cultural, verba fundo a fundo, para ir para os estados, para ir para os municípios. Isso a gente está falando de uma lei emergencial. Talvez, se não houvesse a necessidade da gente ter essa lei emergencial, essa verba ia ficar lá no fundo, né? Não ia haver essa mobilização nacional dos trabalhadores da cultura para colocar isso para funcionar. Então, eu acho muito pertinente quando você fala que, óbvio, a gente não tem que pensar só no emergencial, mas, de certa forma, o emergencial ele vira uma ponte para um avanço. Na verdade, sem querer sem querer trabalhar com autoajuda ou virar coach, a questão é perceber. Quando tem crise, ou você chora ou você transforma em oportunidade, né? Se der o limão, faz limonada ou caipirinha. Mas não fica chorando no limão, não. Acho que esse tipo de mobilização é que faz justamente esse diferencial. Eu costumo dizer, eu falei isso com o Tibó, que é músico e é do direito, e vários outros amigos que são do direito e da música, o direito e da arte. A gente precisa realmente aproveitar, talvez, os brainstorms criativos dos nossos artistas para pensar em alternativas no campo do direito para poder sair disso, cara. Porque, claro, e por isso que eu falei a questão da diferença da sobrevivência e do reaquecimento ou da movimentação da máquina. Por quê? Porque nós temos, claro, que pensar na sobrevivência dos pequenos artistas, dos profissionais em geral da cultura. Isso é fundamental, a gente precisa sobreviver, mas como a gente está pensando em política, macropolítica, nós temos que pensar justamente no pós-pandemia, né? Então, tudo tem que ser trabalhado nessas questões. Muito bom. Professor, muito bom falar com você. Eu acho que é muito esclarecedor. Infelizmente, a gente que é de humanas, né? A gente é um pouco depreciado no que diz respeito. A gente parece que lida só com opinião, né? Enquanto o pessoal da exatas lida com números, o pessoal da humanas, quando a gente fala, é sempre mas isso é a sua opinião, a minha opinião é contrária. E ter a sua fala, ter uma pessoa tão bem qualificada passando para a gente essa visão do direito à cultura, é muito importante para a gente chegar nessas pessoas que desfrutam, na verdade, todos nós desfrutamos da cultura, né, e da arte. Uma campanha, justamente pela aprovação desse PL, é muito interessante, porque é o seguinte, é um vídeo com o fundo preto e a letra branca falando, esse vídeo não vai ter música, esse vídeo não vai ter imagem, esse vídeo não vai ter nada, para você ver como que seria a sua quarentena sem arte, sem cultura. Seria isso, seria vazia, né? Vou fazer assim, vou repostar isso nas minhas redes sociais hoje mesmo. E aí é uma forma da gente dar visibilidade, né? E perceber que, sabe, eu costumo dizer, esse tipo de... Eu trabalho nessa prática, eu entrei numa maratona de lives quando entrei no isolamento presencial, porque eu acredito naquela máxima de Gandhi, quem não vive para servir não serve para viver. Então eu fiz já mais de 150 lives. E digo que é a forma de poder ajudar o cidadão, a cidadã a entender. E nesse ponto, vou puxar uma sardinha, vou puxar a brasa para mim, né? A gente precisa achar pessoas que estejam na ideia, não do cara que está no lugar de fala da produção da cultura imediata, mas do cidadão em geral, para a gente perceber, porque às vezes, coitado, eu fico assim assustado. As pessoas, quando a gente fala sobre isso,
as pessoas, não, você está falando isso porque você é músico, você está falando isso porque você... Aí você está falando só para a sua sobrevivência. Não, é preciso dizer que nós estamos fazendo isso para a sobrevivência de todos nós. Por quê? Porque sem música, sem cor, sem arte, a vida não vale a pena viver. É exatamente isso. Ó, para mim foi muito significativo, foi muito importante esse bate-papo. Espero que a gente continue. Quando você me mandou a sua agenda, eu fiquei até assustado de tanta live que você está fazendo. Como que você dá conta disso tudo? Mas espero que a gente possa trocar mais ideia. Vamos trocar mais fora das figurinhas. lives. Tá assumido o compromisso. Quando eu for no Rio de Janeiro, vou ter a oportunidade. Quando você vier aqui, a gente se encontra, né? E vai ser ótimo para bater um papo e a gente poder expressar, até mesmo porque isso ajuda a superar preconceitos, não é mesmo? Uhum. Né? O pessoal do direito, às vezes, é tido, e às vezes muita gente é assim mesmo, assim distante, como se não tivesse a fazer, tudo engravatadinho, quadradinho, careta, e a gente pode, na verdade, falar de direito em linguagem acessível. Né? Na expressão que eu fui criticado no passado, direito em linguagem de gente. Muito obrigado, professor. Um abraço para todo mundo que assistiu a gente, que ficou aí ouvindo esse bate-papo. Deixa essa live salva aí para eu fazer o download. Vou botar lá no meu canal no YouTube, dizer pro pessoal, quem puder, me siga aí o Seremos Resistência, siga aí o Felipe Cultural, siga o R. Pamplona Filho. Veja meus 2 canais no YouTube, canal Pamplona, canal Papeno Pamplona. Tem muito material, inclusive essa live que eu fiz com o Timbó. Vale a pena para você dar uma olhada, Felipe. Né? E nesse ponto também divulgar, porque é tudo gratuito, não tem monetização de nada. É material mesmo por acreditar na missão de ajudar as pessoas através da cultura. Tá bom. Muito obrigado, professor. Grande abraço, se cuida. Todos que puderem, fiquem em casa, cuidem dos próximos. E até breve a gente volta a falar um pouco mais de cultura e da importância dela. Abração para todo mundo. Abraço, professor.